Boa noite a você que está nos assistindo pela internet, que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus a orientação para o culto dessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, que tudo que façamos, Senhor, possa ser na direção do Espírito Santo de Deus. Agora, Senhor, diante do Senhor, nós queremos Te adorar, nós queremos Te bendizer, nós queremos, Senhor, colocar diante do Senhor a nossa oferta de louvor e adoração, nós possamos chegar com os nossos corações ao Teu trono de graça. Senhor, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti. Pai, esteja, Senhor, com cada momento do nosso culto, que seja um momento especial, Senhor, cada um vivido nesse culto, o momento da intercessão, o momento do ofertório, o momento das músicas, o momento, Senhor, da pregação da palavra, das orações feitas aqui nesse lugar. Que seja, Senhor, todos eles, Senhor, feitos, dirigidos pelo Teu Espírito Santo. E que, Senhor, nós possamos, Senhor, sair daqui abençoados e também, Senhor, estar abençoando vidas, Senhor, através da internet nesse momento. E também em outro momento em que for acessado esse culto, que o Senhor possa continuar falando aos corações, no nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos a cantar e a louvar ao nosso Deus com as nossas vozes, nós vamos estar pedindo a você que ainda não participa desse canal, o canal no YouTube. Essa transmissão está sendo feita, essa live está sendo feita pelo Facebook, mas depois esse culto é colocado também no YouTube, no canal que nós temos lá. Você pode se inscrever com todos esses detalhes que estão aparecendo para você na tela do computador e compartilhar e orar. Você compartilhando, você orando, você estará apoiando e ajudando esse canal na divulgação dele, para que outras pessoas possam receber esse culto em seus lares. Eu tenho certeza que esse culto há de abençoar vidas, há de falar aos corações e vai plantar a semente do Evangelho nos corações daqueles que acessarem esse culto. E você pode fazer ajudando dessa forma. Nós vamos estar adorando a Deus com o primeiro cântico, Deus de Promessas. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao nosso Deus, irmãos que estão aqui em nossa igreja. Cântico muito conhecido, muito bonito, e que fala de Deus perto de nós, Deus, Ele com os olhos sempre atentos a nós, Ele nunca deixa de prestar atenção em nós e ver aquilo que estamos precisando. Então que nós possamos louvar ao nosso Deus. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus sensíveis para ouvir meu clamor.
Deus, Ele tem promessas guardadas nos céus para nós, mas nós precisamos buscá-las, né? Quantas promessas não foram entregues porque nós não as buscamos, né? Porque pessoas não oraram a Deus pedindo essas promessas de Deus e confiando nelas, que nós precisamos confiar em Deus e em suas promessas. Nós vamos estar nesse momento, passando ao momento de intercessão. Nós temos notícias muito agradáveis no momento de intercessão e vamos colocá-las diante do Senhor agradecendo, mas continuando a orar, né? Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. O Clarismundo, sobrinho do irmão Jonas, ele faleceu e deixou a sua família enlutada. Então nós vamos estar continuando orando pela família do seu Clarismundo, né? E pedindo para que Deus esteja consolando os seus corações. A Thaís Valente, a Rosana Cecília Carrara, que é parente do nosso irmão Wilton, irmã dele. A Thaís Chaves, essa Thaís, ela é colega ela é amiga da minha sobrinha Natália, e a Thaís, ela estava entubada, e as notícias alegres vêm de lá, porque ela já saiu, já tiraram a intubação dela, ela ainda continua respirando ainda com os aparelhos, mas ela já tem previsão de ir para o quarto, para a enfermaria daqui a 2 dias, né? E a mãe está muito feliz, porque para aqueles que não sabem, a mãezinha da Thaís, ela perdeu o seu esposo nessa Covid-19, e ela está com o seu coração triste e ainda muito ansioso, porque a sua filhinha também está sendo alcançada por essa doença, mas já tem previsão de melhoras, já tem melhoras nessa doença, graças a Deus. Está sendo para a glória de Deus essa doença na vida da Thaís. Então vamos continuar orando por ela. O Anthony, o filho da Manuela, que a Anice tem agradecido as orações por essa criança, ela também melhorou. A Cristina, problemas de coluna. Benjamin Santos, que o irmão Jonatas nos falou que melhorou também, né? Está tendo uma melhora. Tenho certeza que a Benaia está muito feliz. A Benaia assiste os nossos cultos, ela não é membro da nossa igreja, mas está sempre assistindo os nossos cultos. Um abraço para você, Benaia, que Deus abençoe e que o seu pai melhore completamente. O Alinton, meu primo, problema de coluna. Wanda, família. A Adriana, que é um pedido feito pelo André, que está aqui com a gente, tem assistido os nossos cultos aqui, confiando em Deus, para que Deus esteja tocando no coração da Adriana. O Anderson Silva, filho do Amaro. Dona Marlene, mãe da Cristina. O Pedro Francisco Dantas, Deusi, Francisca, Sarinha, a Dona Edmeia, a irmã Rosane, problemas de coluna. Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaisinha, que nisso está sempre assistindo os nossos cultos, e a Thaisa também, que Deus abençoe a sua vida, né? Um abraço no Brair também. Irmão Carlos Mendes, irmão Isaías, Deus abençoe, irmão Isaías, também está assistindo o nosso culto, cremos nisso, e que o irmão possa estar recuperado dessa enfermidade que tem feito o irmão lutar muito junto com a sua esposa e suas 2 filhas. A irmã Zaide, a Vera Lúcia, a Maria de Fátima, que segundo o irmão Jonas teve uma melhora, graças a Deus também. Ela está com 50% dos seus pulmões tomados pela Covid-19. Então, né, nós temos orado pela irmã Maria de Fátima. Os médicos, os enfermeiros, a vacina, para que esse governo pare com essa luta política e que faça o possível para comprar as doses necessárias para nos imunizar dessa doença, né? E os irmãos não fiquem assustados com essas vacinas que vamos tomar. Elas passaram por um controle de qualidade. Se chegar o momento de tomar essa vacina, tomem essa vacina, porque ela tem sido aplicada em toda a população mundial. Há muito fake news nessa história, né? Mas uma coisa que não é fake news: o cuidado. Mantenha
todos os cuidados, mesmo depois que você venha tomar a vacina, que vai ser mais à frente. A gente tem que ficar, não deixar a ansiedade nos alcançar, né, mas colocar no nosso coração que vai ainda demorar um pouco. Para que essa doença ela esteja controlada, pelo menos 70% da população ela precisa ser vacinada. Isso é que os meios de comunicação nos instruem. Então, nunca é demais continuarmos a usar as máscaras, continuar a fazer a nossa asepsia com álcool, lavar bem as mãos, quando chegar alguma coisa em casa, lavar as frutas, lavar tudo que a gente tem conseguido comprar na rua e evitar aglomerações. Ainda não é momento de estarmos em lugares com muitas pessoas. Infelizmente, a gente tem sentido falta das famílias, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos cultos de terça-feira, tá? Que a nossa igreja realizava nos lares, mas ainda não é o momento para nós fazermos isso. Então vamos esperar, vamos segurar a ansiedade e vamos estar precavendo. O bairro de São José, Maricá e as autoridades, Senhor, colocamos tudo isso que foi dito, Pai, todos esses nomes que foram citados em Tuas mãos. Entra com providência em cada vida, em cada necessidade. Te agradecemos pela melhora, Senhor, desses que estão aqui na nossa coluna de oração, já estão se recuperando. Louvado seja o Teu nome, Pai, e que haja reconhecimento de que a cura veio do Senhor, Pai. Amém. Abençoe todos os outros pedidos que fizemos, as famílias que estão nos ouvindo, as famílias da nossa igreja, nossas autoridades, nosso bairro. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que eu passei por um momento também, um momento de ofertório, tá? Vai estar aparecendo para você o número da conta. Se você quiser ajudar nessa colaboração, a nossa igreja, através dos dízimos e das ofertas, está aparecendo para você da internet. Você pode colocar o valor que propor em seu coração. E os irmãos que estão aqui já podem acessar os gasofilados da nossa igreja a qualquer momento do culto. Nós vamos estar louvando a Deus com o cântico Teus Sonhos.
deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Amém. Hoje nós vamos estar refletindo no tema as marcas de um abençoado. Eu acho tão bom quando alguém nos chama assim, né? Fala abençoado, né? Às vezes a gente vê alguém cumprimentando uma outra pessoa assim, fala abençoado, né? E a gente se sente realmente reconhecido como abençoado, abençoado de Deus, né? Porque é aquele que realmente nos abençoa verdadeiramente. Então, nós vamos estar falando sobre isso, sobre essas marcas de um ser humano abençoado. E nós vamos estar refletindo num personagem bíblico, José. E o texto está em Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11, na Nova Tradução Linguagem de hoje. E nós vamos estar vendo toda a história de José no Egito e alguns textos nós estamos tirando dessa história de José. Então eu vou usar muito o pessoal da mídia aí, eu não passei nem os textos para eles, porque são alguns textos que a gente vai estar pedindo a eles para colocarem na hora, e às vezes a gente demora um pouquinho a visualizar esse texto, porque é um retardozinho do próprio computador, mas nós vamos estar acompanhando na Bíblia essa história de José. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escuta o que eu vou contar, o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos filhos e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas seu pai ficou pensando no caso. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Obrigado pela tua palavra lida. Aplica, Senhor, em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. A trajetória de José é uma trajetória que nós vemos aqui, começa a contar sobre a família de Jacó, mas a gente vê mais a trajetória de José indo para o Egito do que a própria família. Que em um dado momento, quem fica como centro da história é José. E a trajetória de José podia ter sido encerrada de uma outra forma, poderia ter tomado uma outra direção. José poderia ter sido outra pessoa, na realidade, por tudo aquilo que ele passou, pelas circunstâncias da vida, por tudo aquilo que ele enfrentou dentro da sua família e fora dela, até chegar aonde chegou. Poderia ter chegado lá com muitas amarguras, com muitas coisas resolvidas negativamente em seu coração, né? Com ódio, com vontade de se vingar de tudo aquilo que aconteceu em sua vida. Mas a gente vê quando chega lá na frente, José maduro, né? Já não mais jovenzinho, quando saiu da sua casa, mas um homem maduro, tomando decisões maduras, carinhosas, decisões que abençoou não só a sua família, mas também a todo o Egito e a todos os povos que estavam à sua volta. Porque aconteceu a grande fome, primeiro a grande abastança, dos 7 anos de prosperidade, de vacas gordas, que era assim o sonho tido pelo faraó, e depois os 7 anos de vacas magras que comiam as gordas, fazendo uma referência que aqueles anos que foram de tanta fartura iam ser ainda comidos por aqueles que vinham logo depois, que eram anos piores, anos nos quais a colheita não se plantava e não se colhia, chuvas não vinham, e aí houve a destruição daquele tempo de fartura através daquilo que foi consumido nos 7 anos, que foram os anos das vacas magras. A primeira coisa que a gente vê aqui nas marcas de um abençoado, ele é bênção na sua casa. Ele é bênção na sua casa. Em primeiro lugar, ele precisa ser uma bênção para os da sua casa. E eu vou estar falando isso, eu estou falando isso, enfatizando isso. Por quê? Porque às vezes há crentes que eles são bênção fora de casa, mas não são dentro da sua casa. Existem pessoas que são assim. Ele trata melhor os de fora de casa do que aqueles que são de dentro da sua própria casa. Eles são uma referência que até as outras pessoas que estão de fora acham o seguinte: fulano, pelo que ele no seio da igreja, pelo que ele é no seu trabalho, pelo que ele é com os seus amigos, em casa, ele é uma bênção, mas às vezes não é. Então nós temos que começar a ser bênção a partir da nossa casa. E José, quando ele chega lá na frente, foi como eu falei, ele podia estar com um coração vingativo, cheio de ódio, cheio de vontade de dar agora, né, o troco, vamos dizer assim. No momento em que os irmãos chegam diante dele, já não tem mais o seu pai Jacó, que poderia ter sido a influência para que ele não tomasse uma atitude contra os seus irmãos. Os irmãos entenderam assim também, né? Mas a gente vai estar vendo aqui como ele agiu, como ele procedeu. Lá em Gênesis capítulo 50, versículos de 20 a 21. Eu vou esperar os irmãos da mídia colocar esse texto para que a gente leia também na nova linguagem de hoje. É verdade
que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Foi por isso que eu falei. Ele não salvou a vida só dos seus parentes, ele salvou a vida dos egípcios, dos seus parentes e de todos aqueles povos que estavam em volta, porque a sua parentela não era egípcia, ela habitava em Canaã. Aqueles habitantes de Canaã, eles iam lá no Egito para comprar mantimentos no Egito, porque não havia outro lugar onde existia comida, só no Egito. Aí ele diz, olha o versículo 21, eu queria frisar o versículo 21, não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Uma pessoa abençoada, que tem as marcas de uma pessoa abençoada, cuida da sua família. Ele não deixa a sua família precisar de alguma coisa. E olha, irmãos, eu não estou falando família só aqui, eu e minha esposa. Não, é eu e minha esposa, os irmãos da minha esposa, os sobrinhos da minha esposa, os meus irmãos, por parte de pai, as minhas cunhadas. Eu tenho que entender que a minha família não é só eu e a minha casa, onde eu vivo ali, né, no meu lar. Se eu tenho filhos, eu, minha esposa, meus filhos. Não, eu preciso cuidar também dos meus parentes. José, quando ele mandou trazer a caravana de lá, de Canaã, Faraó virou para ele e falou assim: leva os carretos, leva aqui muitas coisas para que você possa ter condição de trazer a sua família toda. Ele trouxe todo mundo que estava lá. Mais ou menos 70 pessoas foram trazidas de Canaã. Ele não deixou ninguém para trás. Poderia muito bem pensar assim: bom, eu vou trazer Benjamim, que na época não me jogou lá no poço, que nasceu depois, né, que ele nem conhecia Benjamim. Eu vou trazer Benjamim, vou trazer as esposas do meu pai e vou trazer também o meu pai. Meus irmãos que fiquem lá em Canaã, encarem essa fome sozinhos lá, dão um jeito deles. Eles não me venderam? Eles não me jogaram no poço? Não, mas eles pensaram na família e ainda pensaram nos filhos daqueles irmãos dele. Então nós devemos, como marca de bênção que somos, abençoados que somos, colocar a nossa marca na nossa família. Olha a segunda coisa que a gente vê aqui: assim ele os acalmou com palavras carinhosas. Uma outra coisa também que eu gostaria de frisar: alguém que tem as marcas de uma pessoa abençoada, ele é carinhoso com os seus. Eu preciso ser carinhoso com os da minha casa. Eu não posso ser bruto com os filhos, eu não posso ser bruto com a minha esposa, eu não posso ser bruto com os meus irmãos. Eu tenho que ser carinhoso, eu tenho que trazer calma ao seio da minha família. Olha o que ele diz: ele os acalmou. Ele foi o calmante naquela hora de tanto desespero. Eles perderam o seu patriarca Jacó, perderam o seu referencial e acharam que tinha perdido o cuidado e aquilo que era, né, que controlava a atitude de José. Não, José, ele queria ser o pai naquele momento dos seus irmãos. Ele tomou o lugar de Jacó. Calma, eu vou cuidar de vocês e ainda vou cuidar dos seus filhos, dos seus parentes. Eles são meus também. E é assim que nós devemos agir com a nossa família, ter palavras carinhosas e também ser aquele que acalma a família. Será que conhecemos pessoas brutas com suas esposas, com seus esposos? Às vezes são pessoas
abençoadas de Deus, já receberam a bênção da salvação, mas não têm um cuidado para se relacionar dentro de casa, não são carinhosos. Chega dentro de casa, traz o nervosismo para o seio da família, ao invés de trazer calma. Quem tem as marcas de uma pessoa abençoada é carinhoso e traz calma. Em segundo lugar, as marcas de uma pessoa abençoada, ela não é vencida pelas adversidades. Qual foi a primeira adversidade na vida de José? Eu poderia dizer aqui que começar pelo que ele enfrentou dentro da sua casa, o ódio dos seus irmãos. Era a primeira adversidade. Seus irmãos o odiavam e falavam de maneira bruta com eles. O texto diz isso. Eles eram grossos com José. Então, todas as vezes que eles iam conversar, José devia tomar lá, como diz o outro, uma patada, né, de um deles. Então ele era assim, dentro de casa ele já tinha essa adversidade. Logo depois que ele foi ao campo ver o que seus irmãos faziam, cuidando dos rebanhos, ele é jogado dentro de um poço seco. Está lá em Gênesis 37, versículo 24. Foi a primeira adversidade. A segunda, melhor dizendo, ele foi jogado num poço vazio e seco. Em algumas traduções diz uma cisterna vazia. Também pode ser olhado dessa forma. No versículo 28 do capítulo 37 também, ele foi vendido como escravo. Quer dizer, ele perde a liberdade e perde através de quem? Dos seus irmãos. Uma pessoa livre passa a ser escravo. Através de quê? Dos seus próprios irmãos. Olha que adversidade ele enfrentou. Depois ele é acusado injustamente e preso. Versículos 19 e 20 do capítulo 39. Ele é acusado e injustamente preso. Ele é acusado por quem? Pela mulher de Potifar. A mulher de Potifar se insinua para ele, ele diz não, mas aquela mulher inventa uma história. No momento em que José está em um dos cômodos, ela entra e pega ali a parte do manto de José. José sai sem aquela parte da roupagem que ele tinha em si, e aí os outros funcionários devem ter visto também aquela situação, e aí ela incrimina José de assédio. Aí ele está me assediando, ele quis me violentar aqui, olha o que esse escravo está fazendo. E aí ele enfrenta essa adversidade, acusado injustamente, preso. E depois ele é esquecido. Capítulo 40, versículos de 21 a 23. Ele fala sobre uns sonhos, sobre alguns funcionários do rei que estavam presos, o copeiro do rei e o padeiro do rei. E o copeiro do rei, quando ele recebe a notícia de que seria reintegrado, José pede para ele: olha, quando você chegar lá diante de Faraó, fala da minha situação para ele. E o que o copeiro faz? Ele se esquece de José. E José enfrenta todas essas adversidades, mas ele não é vencido pelas adversidades. Vencido como, pastor? Às vezes, quando nós passamos por algumas adversidades, elas nos influenciam, e aí a gente é vencido por essas adversidades, mudando a nossa característica, não para melhor, mas para pior. Quantas pessoas não passam por isso? E aí o que aconteceu com elas? Foram vencidas pela adversidade, mudaram a sua característica. Aquilo que tinha de bom, ela perdeu no meio da adversidade. Ela se tornou dura, ela se tornou até má. Ela já não é mais aquela pessoa bondosa que ajudava as pessoas. Por causa da adversidade ela foi transformada. Mas José não.
José ele não foi vencido pelas adversidades. Ele continuou em frente, continuou sendo o que ele era, fazendo o que ele era, fiel a Deus. Ele não foi vencido em sua fidelidade. Ele continuou fiel a Deus. Então, aquele que tem as marcas de uma pessoa abençoada, ele não é vencido pelas adversidades, porque aquele que é abençoado também passará por adversidades. Nós temos que entender isso. Eu sou abençoado, pastor, ele vai me livrar das provações. Não, muito pelo contrário. Talvez você seja provado para ser aprovado. E aí você está passando por uma prova naquele momento. Mas eu sou uma pessoa abençoada, não vai cair. Cai, claro que cai, é ser humano. Esse que está falando com você agora pode cair, por que não? O pastor não pode. O pastor ele teve uma unção especial, é um homem de Deus. Pode cair sim, eu posso cair, eu tenho que tomar cuidado para isso, porque a Bíblia assim nos diz também: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Qualquer um de nós podemos cair em nossas fraquezas. Em terceiro lugar, as marcas de um abençoado, ele tem a firmeza de caráter. Eu gostaria que colocasse aí para mim, irmãos da mídia, Gênesis 39, de 7 a 9. Eu não dei aqui os textos da adversidade, eu só citei, porque são vários textos e a gente já está parando para ver esses textos, mas esse eu gostaria de colocar. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Olha, na firmeza de caráter, eu vou pegar aqui 3 coisas que ele fez, mostrando qual era o seu caráter. A primeira, ele diz assim: ele não precisa se preocupar, pois eu estou aqui. O versículo 8 diz isso: pois eu estou aqui. Quem tem firmeza de caráter, ele não precisa ser vigiado por ninguém para ser quem ele é. Conseguiram ver isso aqui? Não tinha ninguém olhando para José naquele momento. Ninguém saberia se ele traísse ali o seu patrão, se ele traísse o seu dono, a Potifar. Mas ele estava ali, ele sabia que traindo, ele saberia. Ele já era suficiente para que ele não tomasse aquela situação. Ele não precisava ser vigiado, né? E muitas pessoas que não têm o caráter, eles pensam o seguinte: bom, ninguém está olhando, dá para eu meter a mão aqui, pegar isso daqui que não é meu, ninguém está vendo. Mas quem tem um caráter forte, quem tem um caráter firmado por Deus, ele tem as marcas de um homem abençoado ou uma mulher abençoada. Ele não precisa de ninguém para que ele mesmo tome uma atitude olhando para si mesmo e trazendo isso para uma responsabilidade pessoal.
Ele sabe o que fazer. Ele sabia que tudo aquilo que estava na casa do seu senhor era de responsabilidade dele, menos uma coisa. E é interessante a gente voltar lá no início, lá no Gênesis, lá no jardim do Éden, Deus colocando diante do homem e da mulher todo o jardim. Vocês podem comer de todas as frutas que há. Vocês podem comer de tudo que há nesse lugar, menos de uma árvore. Às vezes, por causa de uma coisa que a gente não pode fazer, o nosso caráter, ele é posto à prova e é reprovado. Por causa de uma coisinha que a gente fez. Ou mas eu só fiz isso, só fiz uma vez. Fez, aí pronto. Aí o teu caráter é reprovado. Ele não deixou que aquilo dali o fizesse ser reprovado em seu caráter. E em último lugar, ele diz assim: sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Então ele sabia que se naquele momento ele fizesse aquilo que estava errado fazer, ele não pecaria contra Potifar, ele não pecaria contra a mulher, ele não pecaria contra os seus ensinos dados lá atrás pelo seu pai, ele pecaria contra Deus. Então aquele que tem as marcas de uma pessoa abençoada sabe que o seu caráter, ele está firmado em Deus, e naquilo que a gente faz para Ele. Porque às vezes nós fazemos de tudo nessa vida e ninguém percebe aquilo que fazemos, mas Deus está vendo qual é o nosso caráter. Ele julga as nossas atitudes, e é Ele que tem que nos aprovar em nosso caráter, porque tem pessoas que botam o nosso caráter à prova, inventam, tá? Mas se Deus aprovar o nosso caráter diante dele, seremos aprovados. Em quarto e penúltimo lugar, ele tem uma visão dada por Deus. Eu queria também ler esses textos que está no capítulo 41, de 33 a 38. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou o rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. José, ele, como profeta de Deus, analisando aquele sonho, ele viu aquilo que poderia acontecer. Ele sabia que se não se tomasse uma providência, aqueles anos de sem chuva, aqueles anos de miséria que seguiriam, iria acabar com toda a população local daquela região onde estava o Egito, que era a maior nação da terra, o maior império da terra era o egípcio.
era a maior potência mundial, vamos dizer assim, seria consumida, não existiria mais. Ele vê uma oportunidade, ele vê a visão da prosperidade e a visão da miséria. Naquela hora ele vê o quê? Oportunidade. Então, nós estamos passando um momento muito difícil, um momento onde comércios estão se fechando, empresas estão se fechando, oportunidades estão escassas, mas com a visão de Deus, nós vamos olhar e encontrar oportunidades. Pode ter certeza disso. Deus estará nos dando a visão de novas oportunidades. E muitas das pessoas que estarão tendo essa visão dada por Deus, estarão vendo nesses momentos de crise uma grande oportunidade. Então nós precisamos pedir isso a Deus: Senhor, mostra-me a tua visão, para que eu possa ver a oportunidade nesse momento difícil. Porque muitas pessoas estão aproveitando esse momento para prosperar. Eles não estão precisando de alguma coisa, não estão sendo ajudados de alguma forma pelo governo. Não. Aqueles que estão precisam ser ajudados. Mas quando nós temos a visão de Deus, mesmo em meio à crise, nós vemos oportunidade, porque nós somos marcados pelas bênçãos de Deus. E também nós vemos algo positivo. José, ele falou assim: vai todo mundo morrer? Não, peraí, nós vamos guardar. E tem um dado momento que ele pesava e guardava os celeiros. O que José fez? José, ele pegou os celeiros que tinha no Egito, destruiu todos eles e reconstruiu celeiros novos, maiores e mais modernos. Ele começou desde o primeiro ano, que logo depois que ele teve a visão, ele falou assim: vamos fazer isso e vamos fazer isso agora. É interessante ler a história de José, que a gente vê, e Deus está mostrando, e isso vai acontecer agora. Vamos começar agora. Porque às vezes a gente deixa as coisas para depois, tá? E aí ele começou a construir celeiro. Teve um dado momento que ele começou a recolher os grãos, os cereais, e guardar nesses celeiros, e ele pesava, que a Bíblia diz o seguinte: ele não estava mais pesando em balanças os cereais e as sementes que eram recolhidas, um percentual ali do povo, e guardado nesses celeiros, que haviam tantas sementes e tantas provisões que era comparada à areia do mar. Olha só. Então, daquela condição negativa de ver o futuro, um futuro lá que não era muito promissor, um futuro de miséria, um futuro de desgraça, ele olhou para uma situação positiva e fez algo positivo. Em último lugar, em quinto lugar, ele teve esperança na justiça de Deus. Nos versículos 39, capítulo 39, 20, o irmão vai estar colocando ali. Só para encerrar, eu quero ler esses dois e ver como ele agiu na questão da injustiça que ele sofreu. Versículo 19 diz assim: veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com tanta raiva. Ele agarrou José. Agora, bota lá. Ele agarrou José, desculpa, tá, irmãos? Ele agarrou José, pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Vocês estão vendo aqui que José falou alguma coisa? Não. José ficou ali, sendo tratado com injustiça. Ele ficou quieto. Ele deixou a esperança na justiça de Deus. Por isso que ele ficou quieto. Ele não se defendeu,
Ele não falou nada. Ele é escravo também. O escravo era um objeto. O escravo era uma coisa. Eu não sei como Potifar não o matou. Poderia ter matado e não daria em nada aquela situação. Mas, quer dizer, eu estou falando assim na visão humana, né? Porque Potifar não poderia matar José. José fazia parte dos planos de Deus. Estou falando na visão humana. Potifar, ele tinha todo o direito de pegar aquele servo e matar. Era uma coisa. Era alguma coisa que pertencia a ele. Era um objeto pertencente a Potifar. Aí no versículo 15 do capítulo 40, 15. Ele fala para aquele copeiro do rei: a verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. Quer dizer, ele não veio para o Egito com as suas próprias pernas, com a sua própria vontade. Foi escravizado pelos irmãos. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Ele sabia que ele estava sendo injustiçado. Ele sabia que Deus sabia da sua condição de ser justo nessas duas situações, mas ele não murmurou, ele não reclamou, ele confiou e esperou na justiça de Deus. Uma pessoa com as marcas de uma pessoa abençoada, ela espera e confia na justiça de Deus. E tem um ditado popular que diz que a justiça de Deus, ela não falha. E esse ditado, ele é o mais correto que tem para se falar da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela pode tardar, mas ela nunca falha. Que Deus os abençoe e que nós possamos encontrar as marcas de uma pessoa abençoada nas nossas vidas e buscar essas marcas de uma pessoa abençoada. Nós vamos estar orando, cantando o cântico Jesus, Filho de Deus, depois comunhão, e assim nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Deus.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, exaltado, exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Comunhão. A comunhão, ela é uma graça de Deus para a vida do seu povo. É como o orvalho que desce a montanha sobre a relva, no chão, comunhão, vinho e pão. E a comunhão é algo muito importante para a nossa igreja. Nós possamos, mesmo nesse momento difícil, onde nós não podemos estar juntos, nós procurarmos os momentos onde está sendo feita a celebração e assistirmos o culto. Às vezes os irmãos não podem estar aqui na igreja, mas podem estar em casa. Então, quando estiverem em casa, acessem e estejam prestando atenção para que nós possamos alcançar essa comunhão, mesmo através de uma distância, né? Mesmo através de uma rede social. Mas é algo muito importante para o povo de Deus. E que Deus ajude aqueles irmãos que estão longe da comunhão, que estão enfermos e não podem participar dela. Uns está louvando a Deus. Vinho e pão.
Muito obrigado por esse culto, Senhor. Recebe, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração no nome de Jesus. Amém.